Oi, como já está? Já estamos na pós-conversa? É, fantástico. Sim, sim. E então pronto, então é aquela parte mais informal, como já tínhamos dito ao Marcelo, em que aqui podemos falar do que quisermos, E que dizer ninguém nos cocó e ouve, xixi. mas que só as pessoas que estão connosco no Patreon é que têm acesso a este conteúdo. Por isso, todos os segredos que tu quiseres partilhar, este é o local certo, porque o pessoal do Patreon é pessoal impecável, que nós temos a sorte de conhecer pessoalmente, quase todos, o que é fantástico. Quer dizer que nós temos uma proximidade muito grande com as pessoas que nos apoiam e nós tentamos fazê-lo todos os dias, ou quase todos os dias. Por isso, bem-vindos à pós-conversa, Marcelo, o sítio onde tu vais revelar todos os teus segredos, nomeadamente todos e alguns. Por isso, primeira pergunta. E nós temos aqui, já temos aqui 3 perguntas, por isso. Querem que eu comece já pela primeira? Não, Ah, não tanto vai à faz. última. Claro que Vou à começas última. na primeira. Há perguntas Então, na olha, pós-conversa? Bora. como é que é ter lojas de hobby? E tu já nos disseste que tiveste as duas. Yep. E explica-nos como é que foi essa experiência. Bom, eu vou dar a experiência do que acontece no Brasil primeiro para vocês entenderem o contexto da coisa. Uhum. Aqui no Brasil, você não pode começar nada dentro da lei, digamos assim. Se você abrir uma empresa e pagar... Eu vou ser sincero, tem que ser sincero. Se você abrir uma empresa dentro da lei, você fecha em 6 meses. Então você tem que fazer algumas coisas, sonegar alguns impostos, porque se você não passa de 6 meses. Claro. Então, assim, você tem que montar o capital primeiro, já com o negócio funcionando, e depois que você faz tudo certinho, ó, estou dentro da lei agora. Aí começam, assim, eu vou falar, eu não sei, propinas, aí propinas está relacionado Com a escola, com a com a faculdade. escola. Mas a propina é que, assim, é você pagar um dinheiro por fora para um fiscal para ele não falar que as suas coisas estão ilegais. Então, assim, quando eu entro na legalidade, vou ser sincero, quando eu entrei na legalidade, eu ganhei um sócio. O cara chegava assim, ó, se eu falar que a sua mercadoria é ilegal, ela pode estar legal, e se você não me pagar, eu vou bloquear as coisas na alfândega. E eu apanhei muito com isso. Perdi muito dinheiro. Até a hora que eu cheguei, quer saber? Chega, não vou mais. Eu vou montar a loja em outro lugar. Então, assim, eu tentei a primeira vez, tentei a segunda, continua a mesma coisa. Então, assim, ó, tirando essa parte fiscal relacionada ao Brasil, as pessoas precisam saber, não é todo mundo que tem Claro, claro. informação, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, tipo, não é certo o que eu fiz, mas assim, eu queria realizar o meu sonho, eu tinha que começar de algum jeito, porque senão eu só ia ter queimado dinheiro. Então, vamos lá. A questão, tirando a questão legal, o mais importante quando você abre uma loja, você traz as pessoas, você traz o público, e o público ele quer ter material para comprar. Então, assim, você tem que ter uma loja que a gente brinca, que você tem que ter todo tipo de produto caindo na cabeça do cliente. Ele tem que estar lá e falar, meu, aqui tem tudo que eu preciso. Esse é o primeiro passo. Tá? O segundo passo, você precisa criar atividades dentro da sua loja. Então, assim, com board games e com Magic the Gathering é muito fácil. Tá? Então, você tem eventos semanal dessas coisas, desses materiais. E vender produtos de RPG. Essa é a maior dificuldade de qualquer loja, pelo menos aqui no Brasil. Não sei como que está em Portugal ainda. Igual. A mesma coisa. Então, assim, os livros são muito caros. Não existe jogo organizado que realmente ajude a vender o produto. Você tem um concorrente desleal que é o Amazon, mas a empresa precisa vender. A Wizards precisa vender e o Amazon despacha. Então, assim, como que o cara vai colocar a pessoa jogando RPG e não ganhar dinheiro com isso? Porque se você organizar eventos para as pessoas jogarem RPG, o máximo que o cara vai comprar é um conjunto de dados, no máximo. Sim. Então, assim, e olha, isso quando compra. Isso é muito comum. Isso acontece aqui no Brasil e, pelo que eu estou vendo, em Portugal a mesma coisa. Então, essa é a maior dificuldade. Mas para você funcionar a loja só com board games e card games, é muito fácil, porque o jogo organizado deles funciona e você tem como premiar as pessoas que estão dentro.
é divertido, é muito trabalho, mas você vê a pessoa saindo de lá feliz da vida com uma carta de Magic nova na mão, não tem preço. Olha, e diz-me uma coisa, nessas atividades, quando tu organizas algum tipo de jogo organizado para Adventures League ou para Dungeons and Dragons ou para outro RPG, tu já alguma vez pensaste que poderia ser possível pagar a um mestre para estar disponível? Sim, o evento que nós fizemos, a gente não chegou a pagar tipo um salário para o mestre. A gente arcou com as despesas dele se deslocar até o local e de volta, e refeição. E a gente dava conjunto de dado uma vez por mês, essas coisas. A gente fez isso, tá? A gente juntou aproximadamente 22 mesas, com em média 4 a 5 pessoas em cada uma jogando. Uau, ok. Ao mesmo, 80 e tal pessoas. não, ao mesmo tempo, certo? Deixa eu comentar uma coisa interessante que acontece aqui. Por exemplo, esse negócio de pagar mestre, criou-se uma discussão absurda aqui no Brasil. Aqui Porque também. quando começaram a aparecer os mestres, Em Portugal também. Em Portugal apareceram, também. apareceram os mestres profissionais. Meu, como eu posso explicar isso? Eu não tenho nada contra, porque assim, eu acho que o mestre, quando prepara o jogo, ele gasta um tempo que ele nunca vai ter de volta. Tá? Então, assim, eu acho justo se pagar um mestre. Muito justo, por sinal. Só que muita gente não vê da mesma forma, mas muita gente, eu diria 90%. Elas não veem dessa forma. Porque essas pessoas nunca pararam um dia para preparar um jogo. Quando elas sentirem na pele o que o mestre passa, eu me divirto. Tipo, eu comemoro 20, se eu tiro um 20 contra um jogador meu, eu comemoro na cara dele. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de fazer isso. E o pessoal não se importa. Exato. Então, Aqui a discussão em Portugal não é diferente, Marcelo. Aqui em Portugal também existe este contrapeso de o mestre também se diverte, por isso ele não merece receber. Ou seja, estão ambos a jogar um jogo, quer sejam os jogadores, quer seja o mestre, por isso, como estão a jogar, senão temos que pagar também aos jogadores. E isso, nós aqui no Roll Iniciativa somos da mesma opinião que tu tens, que é, nós realmente percebemos-nos que preparar para pessoas desconhecidas, porque se nós estivéssemos a jogar para os nossos amigos é uma coisa, mas preparar sessões para pessoas desconhecidas é tempo que nós nunca vamos recuperar de volta. Não quer dizer que a gente não o faça de bom grado, porque na realidade nós temos várias campanhas, temos 7, como já percebeste, só em Dungeons and Dragons, e nós não cobramos nada por isso. Mentira, nós cobramos pela nossa campanha de Patreon, mas damos-lhe uma atenção diferente de uma campanha normal. E eu acho que é essa ideia de profissionalização dos mestres é que pode estar ou não mal medida, porque a partir do momento em qual é que é o momento em que tu te transformas num mestre profissional? E quem é que diz que tu és um mestre profissional? E a partir do momento em que nós começamos a criar credenciais do que é que significa ser um mestre profissional, quais é que são as características, quais é que são as habilidades e as destrezas que essa pessoa tem que ter para se tornar, e depois ter alguém que tenha essas características que possa dar a formação e indicar que certa pessoa é um determinado. Isto é estrutura. Mas para criar estrutura é preciso criar uma comunidade que acredite nesta mensagem. Por isso, isto não é um tema só do Brasil. Nós aqui em Portugal também temos 90% da comunidade a dizer a mesma coisa, pela mesma razão que tu disseste, que é nunca pararam para preparar um jogo que não seja para os seus amigos. É uma coisa engraçada porque assim, as pessoas não estão preparadas para pagar pelo hobby. Elas acham que o hobby tem que ser de graça. Exato. E assim, eu até entendo essas pessoas. Eu entendo até o jeito dessas pessoas. Mas assim, a partir do momento, pô, vocês têm o canal de vocês, pô, vocês têm subscription do Patreon, vocês têm do Twitch, essas coisas ajudam a manter as coisas. Então, assim, de uma certa forma elas já estão pagando. Só que tem gente que não paga por nada disso, entendeu? E acham que não tem que pagar nada. Então, assim, é uma coisa que com o tempo eu acredito que vai mudar. Mas esse ponto, você comentou uma coisa que foi engraçada, tipo, quem que vai certificar que esse mestre é um profissional? Nossa, vocês não fazem ideia das brigas, tipo, teve gente desfazendo amizade no Facebook. A coisa foi muito pesada. Bom.
É assim, eu não sei que hobbies é que tu fazes para além deste magnífico hobby, mas eu digo-te que jogar golfe como hobby é caro, mas é um hobby e as pessoas pagam por ele, ok? Por isso, há uma base. A mesma coisa que tu agora está na moda em Portugal, o pádel, aquele jogo de raquetes, essa porcaria é cara como o Catano. Por isso, as pessoas pagam quando querem fazer o hobby. Por isso, a ideia de as pessoas não querem pagar porque querem que o hobby seja de graça é porque é um RPG e elas ainda não sentiram que ele é necessário ser pago. Yeah. Agora, é preciso é que se crie Até ir aquilo. jogar futebol, até arranjar um grupo de amigos e sim. reservar um campo, têm de meter algumas moedas em cima da mesa para poderem jogar lá durante 1 hora. Quantas vezes? Acaba por se ficar tudo reduzido a quanto é que estás disposto a pagar para fazeres uma atividade. Um hobby não é uma atividade que te pague a ti, é uma atividade que tu fazes por gosto e que não te pesa na carteira aquilo que tu gastas nela. Agora, o que é que cada um pensa que é leve de gastar? Há pessoas que fazem airsoft, e o airsoft é caríssimo. Em Portugal há uma comunidade de airsoft enorme. Yeah. Pessoas com várias armas de airsoft, todos os meses a reservarem campos, florestas enormes para fazerem um evento de airsoft e fazem-no regularmente. Mas se formos a falar em ir a uma loja de hobbies, de gaming, e dizer se querem utilizar a sala principal têm de pagar 1 euro, imediatamente dizem não vou ser roubado. Infelizmente, embora já, curiosamente, já haja um estabelecimento, acho eu, em Coimbra, onde se paga, acho que é 1 euro ou 2, para ser parte do clube e jogar-se os board games, neste caso. Não sei se tem roleplays, mas é não uma só coisa que está a tens- aparecer. E porque Tens aí do teu lado o Clube Seixal, o Clube de Estratégia do Seixal. Verdade? Eles não excluem ninguém. No entanto, eles têm a possibilidade de tu seres associado, pagares 1 euro por mês, que dá acesso aos eventos escondidos eventos excluídos, exclusivos. exclusivos. E isto, eu acho que é um valor irrisório, é abaixo daquilo que devia ser necessário, obviamente. 1 euro não é nada, porque se nós pensarmos que eu quero fazer o hobby com os meus amigos e não vou cobrar nada por eles, mas depois tenho 7 pizzas, 8 Coca-Colas, uma grade de cervejas, tacos, dips para o Messi, e ainda se calhar tenho, como eu já tive nos momentos em que estava na faculdade, a mãe de alguém a vir às 4 da manhã ter connosco. Então, fofinhos, querem comida? Sim, sim, e dá-nos fondue. Pá, isto Que chique! Não. E camarão tigre, eu até fiquei parvo. Camarão às 4 da manhã. Por isso, Uau. nós é que não nos apercebemos que existe esta possibilidade de, ok, isto é um hobby para alguns, pode ser uma profissão para outros. Porque eu como profissional, não desta área ainda, mas como profissional eu tenho muito brilho naquilo que faço e tento fazê-lo o melhor possível, e quando apresento um produto ele tem que estar exatamente perfeito para aquela experiência que eu quero dar à pessoa. E se alguém me pagasse para eu fazer uma campanha, eu iria querer abusar desse momento. E abusar significa, eu quero fazer uma campanha Usufruir, sim. tão awesome, que eu próprio possa me divertir a prepará-la, a divertir a ver a reação das pessoas, a receber aquela experiência, e depois ainda pegar em pequenos segmentos de, ok, cada pessoa tem a sua história, eu vou pegar na história dela e vou incorporar para dar valor, vou fazer entrevistas para mais ninguém saber, vou criar segredos, porque isto é aquilo que me dá prazer. Só que esta merda demora tempo como ao raio. E, muito possivelmente, quando alguém prepara com este tipo de entrega, não vai poder estar a jogar ele próprio, a fazer o seu hobby, ou não vai estar a mestrar outro tipo de jogos com outras pessoas. E logo aí, como tu estavas a falar há bocadinho, Marcelo, é um tempo que nunca se vai recuperar. Ok, estou-me a divertir, mas estou a trabalhar na mesma. E vai bater um bocadinho naquilo que tu disseste logo nas primeiras coisas, que é quando o teu hobby passa a ser o teu trabalho, tu estás-te a divertir porque simplesmente é aquilo que tu desejas fazer. E as pessoas que normalmente dizem que o mestre e os jogadores estão ambos a jogar, logo não devem pagar,
não se apercebem que o mestre tem um nível de trabalho que é fora de sessão tão grande ou maior do que a própria duração da sessão. E isso é impagável. Não se pode recuperar mesmo. Sim. O mestre tem normalmente sempre. Para cada sessão tem à volta de pelo menos 1 hora de preparação. Que é algo que tem de estar a organizar para que o resto das pessoas se divirtam. Agora, quando se oferece este serviço a alguém que não se conhece, pelos nossos amigos nós fazemos isso, se calhar os amigos até ajudam a fazer toda essa preparação. Agora, quando estamos a fazer isso para pessoas que não conhecemos, temos de ter algum incentivo. E se as pessoas acharem que esse incentivo pode ser monetário e se estão dispostos a pagar alguma coisa para obterem esse serviço, eu acho que é uma coisa totalmente natural acontecer. Bom, a gente não precisa nem ir longe, né? Olha só, veja o que aconteceu com o pessoal do Critical Role. As pessoas estão dispostas a pagar para eles aquela fortuna. Aquele dinheiro que, eles estão quase em 8 milhões de dólares. As pessoas estão dispostas a pagar. É que assim, no mercado americano é mais fácil. A gente ainda na nossa cultura isso não tá legal. Mas a gente consegue chegar lá. Eu não sei como fazer, mas algum caminho a gente encontra. Exato. Totalmente. Olha, Mas olha, o que eu ia sugerir é voltarmos Força. ali a conversa para as produções da Specco Draconis. Há alguns segredos por revelar e eu estou aqui ansioso por descobrir o que é que o Marcelo nos vai revelar. Passo-te o microfone, como se tivéssemos um microfone para passar, mas pronto. Passo-te a palavra, força, partilha-nos os vários segredos que foste dando tease, foste intrigando ali a audiência e agora, para quem tem a hipótese de ver e ouvir esta conversa, chegou o momento. Então vamos lá. Vocês querem começar por onde? Dungeons and Dragons ou Mundo das Trevas? Eu acho que podias já desmistificar o que é que disseste sobre o Mundo das Trevas. Porque acho que o pessoal ficou logo. Então vamos lá. Essa daqui é a parte mais legal. O que aconteceu? A gente juntou um pessoal, eles queriam montar uma aventura aqui em São Paulo. Aí eles escreveram, eu li e levei para algumas pessoas com know-how para World of Darkness. A pessoa falou, olha, esse tipo de plot já foi abordado, a gente não usou nada relacionado ao Brasil. Aí eu olhei para a cara da pessoa e falei, tá bom, qual que é a sugestão? A gente tem que fazer alguma coisa relacionada com o Brasil. Aí eu peguei, voltei para casa, 2 dias depois, cheguei e falei assim, quer saber de uma coisa? Eu tinha assistido um programa recentemente, na época, que estava contando um pouco da história de Portugal, com as intrigas que eles tiveram com os ex-espanhóis, né? Com os reis, como é que era? Os reis católicos, acho que é assim que eles chamam. Aí eu fiquei pensando naquela história, daí começou a morrer príncipe daqui, quebrou a dinastia. Eu cheguei, assim, os espanhóis não vão gostar muito dessa história, mas... Quer saber? Eles não vão gostar muito dessa história, mas o que eu pensei? Cheguei, vamos mostrar para eles que na linhagem espanhola tinha um vampiro que ele foi lá e começou a ceifar É que eu não lembro, a dinastia portuguesa ela é bem extensa nesse período, então eu não lembro quem que era o filho de quem na época, mas era um pouquinho antes do tratado. Não, mas assim, eu tenho isso anotado em algum lugar, tá? Mas assim, morreu um príncipe de Portugal, infante, né? Morreu um e quebrou a linhagem, a dinastia de Avis. Então, os espanhóis são os culpados disso. E expulsarem os judeus de Portugal. Então, assim, eu quero jogar a culpa neles. Mas a gente vai apostar nisso, tá? Só que assim, isso hoje tá parado. A gente tem o plot ali meio que preparado, a gente precisa trabalhar, tá? Então, assim, quando eu estiver aí, eu vou ter mais acesso a recursos históricos mesmo para ver se eu não estou falando besteira. Mas a ideia, em geral, é isso daí, entendeu? Bem, tem muito espaço para poderem trabalhar com isso, porque o Mundo das Trevas... Temos muito espaço para trabalhar com isso. Vocês comentaram
New York City by Night, a gente precisa começar a trabalhar a ideia do Lisboa by Night, Porto by Night, Braga by Night. A gente precisa começar a pensar nisso. Ao longo dos anos tem havido muita gente que tem já debruçado sobre isso. Costa Então, Caparica by Night. Sim, eu fiz Lisboa by Night durante uma série de anos. Uma campanha que também fiz stream no Twitch de Costa da Caparica, que é o outro lado do Tejo, em Lisboa. Por isso havia toda já há muita coisa desenvolvida por muitos mestres que ao longo dos anos também foram trocando alguma informação e foram pondo pequenas informações, pequenas linhas de história e narrativas que passavam de uma campanha para a outra. Por isso, falando com a comunidade portuguesa, isso não é propriamente muito difícil de acontecer. Porque há interesse. Exatamente. Sei que já temos um ponto. Expansões, sei que já há PDFs no Storyteller's Vault, que é o Dungeon Masters Guild do Drive-Thru RPG para o mundo das trevas. Já há também bastantes suplementos para o Brasil. Já há um Rio de Janeiro by Night. Agora sim, de repente já não lembro quais é que eram os outros. Mas já era para ter o São Paulo by Night, mas infelizmente o conteúdo não ficou legal. Tá? Era para ter. Era para já estar publicado até. A gente perdeu 1 ano nisso daí e não saiu. A gente teve que mudar todo o plot, infelizmente. Foi o tal exemplo que disseste há bocado? Ou não? Não entendi. Foi o tal exemplo que há bocado falaste. Mencionaste que estavam a fazer um produto, não é? Para o World of Darkness e que depois tiveram que mudar a plot. Foi esse? Exatamente, foi esse daí. A gente ia começar aqui em São Paulo, mas assim, ia ser o São Paulo by Night, só que assim, o plot por trás ele começava em Portugal e na Espanha. Exato. Antes do Tratado de Tordesilhas. Ok. Faz sentido. E para Dungeons and Dragons, qual é que é as novidades? Bom, o principal a gente está aí hoje com, eu acredito que mais uns 2 meses mais tardar a gente vai liberar o Newborn Legends, e através do Newborn Legends a gente fez uma coisa interessante, que foi expandir a região. Então assim, cada suplemento Newborn Legends que sair, que é a aventura solo, ele vai acompanhar uma série de aventuras tradicionais, coisas para você jogar em 2, 3 horas. Tá? São aquelas famosas one-shots, onde a gente vai desenvolver as histórias. Então, assim, são 60 aventuras aproximadamente para lançar. Uau! Foda-se! 60? 60 aventuras. Não tô brincando. O plot vai ser dividido em 60 aventuras. No mínimo, eu acho que ainda vai um pouquinho. 60, isso é mesmo muito conteúdo. É brutal. Estás de parabéns, Marcelo. E detalhe, isso em inglês e português, principalmente. Ok. Outra questão que nós temos aqui também, que gostávamos que tu respondesses, que é, tendo em conta que tu vens para Portugal, que diferenças é que tu vês entre as duas comunidades? Ou seja, o tipo de comunidade de cada país? Se tens essa noção. Assim, eu acredito que a principal característica, assim, que seja bem diferente daqui, eu vejo vocês mais unidos que os brasileiros. Vocês comentaram comigo que não era assim, e vocês estão fazendo um trabalho para que seja assim. Mas eu já senti o pessoal interligado. O pessoal, tipo, remando no mesmo sentido. Essa é a principal característica em relação ao Brasil. Aqui, as pessoas não estão remando para o mesmo lado. Um jogo de egos de até algumas pessoas que não produzem nada. E elas contaminam as pessoas que estão fazendo. Isso eu não vejo acontecendo por aí. Então, a diferença principal é essa. E outra coisa, uma diferença, por exemplo, em Portugal, a maior prova do que o que eu vou falar agora é certo, é que assim, as pessoas têm um poder aquisitivo maior do que no Brasil. O pessoal chega, o mercado em Portugal é pequeno. Eu cheguei, realmente, se a gente for comparar em população, Portugal tem muito menos gente do que no Brasil. Só que assim,
É só você ver quantas pessoas compraram Newborn Legends, o Sacred Alliance em Portugal, e quantas compraram no Brasil. Esse é o choque que, assim, independente de ter menos gente, as pessoas são mais compradoras do que as daqui. Tá? Elas têm um poder de compra maior. Então, assim, essa é uma outra característica importante. E assim, eu acho também muito mais simples você ampliar a comunidade, porque, por exemplo, você consegue pegar essa aventura solo e conversar com as câmaras municipais aí em Portugal para você introduzir isso na sala de aula. Assim, eu vou lutar por isso, eu já sei o caminho e a gente vai colocar. Só que assim, a gente vai começar por Braga. Se lá der certo, a gente vai para os outros, entendeu? Mas que assim, quanto menor a cidade, melhor para você começar a implantar. E aqui no Brasil não tem cidade pequena, cara. Por exemplo, você vai querer fazer isso em São Paulo, cara. São Paulo tem 12 milhões de habitantes. Eu até hoje não conheço a cidade inteira. Eu não conheço a minha cidade inteira. Eu nasci aqui, cara. Eu não conheço. Então, assim, essas são as principais características, entendeu? Assim, eu sei que se você comparar Portugal com o restante da União Europeia, o poder aquisitivo é menor. Sim, mas em relação ao Brasil é muito maior. Então, o mercado sendo menor, ele como eu posso dizer isso? As pessoas têm mais capacidade de comprar. E o nosso livro, por exemplo, esse daí, ele é barato. Ele está em torno de 3 dólares. As pessoas têm mais acesso ao cartão internacional, elas compram. O Newborn Legends, ele vai custar no máximo 20 dólares. Não vai custar mais que isso. Só que ele vai ter bastante conteúdo. Então, eu sei que no Brasil não vai rolar o pessoal comprar um monte. Estou a perceber. Mas olha, já agora revelo-te que nós aqui no Roll Iniciativa também temos essa intenção que tu acabaste de dar, a intenção de estar presente nas escolas, porque achamos que não só Dungeons and Dragons, mas principalmente a essência do que é que se pretende com os jogos narrativos são conteúdos bastante interessantes para libertar a criatividade, para trabalhar a equipa, para trabalhar o conteúdo que já se dá em escolas. E nós iniciamos ano passado alguns contactos com uma Câmara Municipal, ou seja, temos projeto, e que em princípio também é uma coisa que a gente se pode ajudar no futuro, para o caso de quando tu chegares cá. Nós também é lá para o norte, por isso também é lá para os lados, não é Braga, mas é mais para cima, é assim, não é? Não sei onde é que é a terra de Daniel. É para baixo. É para baixo? É para baixo e para a direita. Para baixo, é para o centro, pronto, ok. Para baixo e para a direita. Nós, este momento em Lisboa, está a para a direita de Braga é o quê? Direita de Braga é Trás-os-Montes, as províncias, né? Aí já é a terra do meu avô. É mais ou menos para aí que a gente começou. Então, é isso? Um dos nossos colegas vive na Marta de Penaguião. É ali entre Trás-os-Montes e Beira Alta. Mais ou menos a meio do território. É uma terra pequenina, mas ele está em contacto com a biblioteca local, quer abordar uma série de coisas em ocupações de tempos livres das crianças e com algum jeito, se isso funcionar, então vai tentar mesmo fazer apresentações em escolas e introduzir em algum programa, em algum currículo de uma escola local. Pelo menos é para aí que se está a caminhar. No entanto, ele também está na área do tratamento de pessoas com problemas mentais, qualquer coisa, mentais, autismo, e que tem visto na sua aplicação que existem já estudos, nomeadamente agora saiu uma campanha que é Critical Core. Critical Core. Está no Kickstarter. Está no Kickstarter agora, que trabalha aquilo que ele está neste momento a trabalhar, que é pessoas com o espectro de autismo terem a capacidade de jogar em Dungeons and Dragons ou jogos narrativos deste género, e isto é uma maneira de eles tocarem em assuntos que na sua pessoa não conseguem, mas criando uma persona alternativa a eles próprios, que é um herói, conseguem lidar com esse tipo de problemas de uma forma diferente. Por isso também é uma coisa que nós acreditamos e que achamos que
por muito não exista muita gente a fazer isto, nem que exista muita gente que necessita este tipo de intervenção, que para aqueles que precisam pode ser uma ajuda. Por isso é mais um ponto que a gente que está a tentar. Mas é tudo a seu tempo. Quando vies para Braga, falas com o Joaquim, que está aqui deste lado, assim. O Joaquim não é muito longe. Não é muito longe. Epá, é quase a mesma distância para Lisboa. Yeah. Não é nada. É, pá. quase 3 horas de distância. Cagando da bosta. Do mesmo meio. É tipo Lisboa, Braga, tipo, assim, um bocadinho aqui para o lado. Eu penso sempre que tu és do norte, Joaquim. Eu penso sempre que tu és do norte. Tecnicamente, tu és do sim. centro. Tu és do centro. Tecnicamente sou do norte, mas Na realidade és do centro. Ok. Mas pronto. Outra coisa. E aqui é uma pergunta que em Portugal também é complexa. Mas que gostávamos de ouvir a tua opinião, que é... achas que existe interesse em fazer tradução de Dungeons and Dragons para português? E se tens algum tipo de conhecimento dos problemas que aconteceram na altura em que isso esteve para estar disponível no Brasil? Vamos lá. Essa aqui é uma pergunta que eu vou gostar muito de responder, porque puxa vida, é triste dizer isso, mas assim, eu não acredito na tradução da empresa que está fazendo, tá? Ok. Aqui no Brasil. Então, e eu sei que eles não podem colocar esses produtos dentro de Portugal. Existe um jeito? Existe. Só que eles não sabem esse jeito, tá? Eu não vou mentir para vocês, o meu sonho é que a gente tenha em português. E eu tenho contato para a gente fazer isso. Tá? É por isso que eu preciso que tudo isso que a gente está fazendo aqui na Dames Guild, isso seja bem sucedido, para nós chegarmos naquilo que a gente discutiu, que eu não posso falar agora, transformar isso num jogo dispositivo móvel. Tá? Esse é o segundo passo para a gente chegar na cereja do bolo, que é ter isso em português. Tá? O Dungeons and Dragons em português. A gente precisa pavimentar um caminho ainda, mas eu estou disposto a gente chegar lá. Existe a chance, tá? Existe a chance e eu vou batalhar muito por ela. É importante. Mas tu por acaso acompanhaste um período em que no Brasil esteve para ser feito, na altura, e podes-nos dizer um bocadinho o que é que sucedeu? Porque é que não resultou? Bom, eu não posso falar muito dessas coisas, mas eu não estava lá dentro, tá? Mas eu sei o que aconteceu. Basicamente foi o seguinte: 3 empresas, assim, o Dungeons Dragons é uma franquia muito cara, tá? A gente está falando de um pouco mais do que 1 milhão de euros, tá? Para você ter os 3 livros básicos mais o starter set. É mais ou menos isso que custa a franquia. Essas empresas não tinham esse dinheiro. Então, nenhuma delas sozinha tinha. E aí o que aconteceu? Elas se juntaram para conseguir a licença. Tipo o que eles chamam de joint venture. Eles se juntaram, negociaram e conseguiram. Só que na hora do vamos ver, como uma das empresas, olha o que aconteceu. Uma das empresas falou: a gente vai poder vender, vai poder fazer pré-venda, a gente consegue o dinheiro para pagar o Wizards na pré-venda e a gente tira esses outros 2 empresas do negócio. E ele fez isso. Só que daí as outras empresas, quando viram que eles foram lesados, eles entraram em contato com a Wizards, com a Gale Force 9. Eles entraram primeiro com a Gale Force 9. A Gale Force deu de ombros: não sei quem são vocês, porque quem negociava com a Gale Force 9 era essa empresa. E por isso que eles pegaram e deram um golpe nas outras 2. E se eles não tivessem publicado um vídeo no YouTube e a comunidade deles não tivessem marcado a Gale Force 9 ou Wizards, eles não iam acreditar nas 2 outras empresas. Então, assim, o que aconteceu? A gente vai perder? Vai, mas eles também não vão fazer. Então eles jogaram o negócio na internet e ficamos muito mal vistos aqui por um bom tempo.
Não que tenha mudado alguma coisa, mas é uma coisa que não se faz, entendeu? Foi um olho muito grande de uma das empresas, mas o cara viu uma oportunidade, vou ficar rico, ele deve ter pensado alguma coisa assim, e bateu nos outros, entendeu? Foi isso basicamente que aconteceu. Foda-se. Até Isso porque quase tinha que dava um havido- filme. Tinha havido um esforço muito grande da comunidade brasileira para fazer. Vocês tinham passado anos a fazer tradução partilhada através de uma wiki brasileira. Havia vários grupos que estavam a fazer traduções dos capítulos, iam juntando aquilo e era basicamente essa a ideia original, não era? Era essa a ideia mesmo, para você ter uma ideia, a tradução, assim, não que eu seja um expert, essas coisas, mas assim, a tradução era bem deficitária. Tem o pessoal dos Aventureiros dos Reinos, eles têm compartilhado alguma coisa aí na internet. A tradução deles, não que seja perfeita, mas ela tá bem melhor do que os fãs fizeram, entendeu? E eles têm divulgado bastante isso. Ficou acertado que eles iam usar essa tradução, mas até onde eu sei, e eu posso falar por aqui, que a gente só tá no Patreon, que a Galápagos, que não tá usando essa tradução. Então, assim, vai vir coisa muito esquisita. Por exemplo, Halflings, vai vir pequeninos. Então, assim, não que a tradução esteja incorreta, tá? Ao pé da letra, o pessoal tem feito isso. Mas agora eu vou dar um exemplo, vocês vão concordar comigo. Tem a aventura do Storm King's Thunder, dos gigantes, ok? Eles chamam todos os humanoides de tamanho inferior, eles chamam de pequeninos, digamos assim. Então, tipo, todo mundo vai ser pequenino. Você não pode usar um termo desse. E vai vir coisa assim. Então, não vale a pena. No Wiki não tem muita coisa. Eu lembrei de outra coisa. Um grupo na internet, uma comunidade de Facebook, eles traduziram uma boa parte dos livros, tá? Extraoficialmente, e disponibilizaram para o pessoal baixar em português. Também é uma tradução de fã, entendeu? Não tem nada técnico ali. Só que assim, eles fizeram uns 8 livros e disponibilizaram isso na internet, e recentemente eu cheguei à seguinte opinião: esse grupo no Facebook, eles tinham alguma intenção de conseguir fechar algum contrato com a Wizards, porque quando estava para sair a novidade, eles trocaram o nome de D&D Traduções para Dungeons Dragons Trademark. E agora eles não falam mais nada de pirataria, de biriri, bororó, e quando a gente publica alguma coisa da Dames Guild lá, os caras excluem os nossos posts sem dar nenhuma satisfação, só que eles fazem propaganda no grupo de outros materiais da Dames Guild. Só que o nosso eles apagam. Eu não sei exatamente o que aconteceu. O cara nunca se explicou o motivo, mas ele provavelmente tinha alguma ligação, tinha alguma esperança de ter o Dungeons Dragons. Tanto que a primeira coisa que ele fez foi criticar a capa traduzida em português pela Galápagos. E eles têm atacado muito a Galápagos. Mas, assim, essas informações que eu tenho é meio que extraoficial. Então, eu acredito que saia uma tradução bem mais ou menos. Não vai ser nada que você vai olhar e falar, nossa, que coisa bem feita. Não vai ter. Entendeu? Então, quer dizer que já há material traduzido, nem que seja por fãs, já há material traduzido em português, não é? Sim, eu posso até marcar para vocês verem. Eu sei onde está. Oficial! Eu posso mostrar para vocês. Biblioteca, não? Deve haver alguma biblioteca. Esse lugar aí. Assim, algo do género. Vou dar alguns apoios. Este tema da tradução é também um problema aqui em Portugal. Nós recentemente, num dos episódios que o André faz do Monster Monday, da segunda-feira monstruosa, ou das monstros à segunda, não sei como tu quiseres chamar em português a isso. Não sei, é a ironia da cena. Uma das primeiras coisas foi, ok, vamos começar a construir um monstro, mas é um monstro do bestiário tradicional português, logo vai ser escrito em português. Quando se começou a tentar pôr os termos das habilidades do monstro em português, eu acho que foram 15, 20, 30 minutos a discutir como é que se traduzia Lawful Good para português. E ainda hoje a comunidade não está assim muito contente com o que se arranjou.
E o mais interessante foi a palavra polimorph. Estão a ver? Polimorph. A palavra polimorph deu, tipo, cada pessoa no chat escreveu uma coisa diferente. Cada pessoa escreveu uma coisa diferente. De coisas que até nem existiam, como, sei lá, poliformuses, não sei. Cada pessoa escreveu uma coisa diferente. E eu que estou aqui a canalizar, não é? Como catalisador. Bem, então e agora? O que é que eu ponho? Estou a fazer isto com vocês. Vocês é que são a comunidade. Vá, começam a entrar em consenso. E lá entramos num consenso que por acaso estava ok. Ficou ok. Mas uma coisa que parece simples, não é? Mas é uma conversa um pouco tabu aqui, Marcelo. Quando se começa a falar sobre traduções, a conversa começa bem, depois começam a mandar pedras uns aos outros, como quem diz insultos, e depois nunca há uma conclusão. Mas a verdade é que basta a primeira tradução a ser feita e depois é só avançar, arrancar para a frente. É exatamente o que o Marcelo disse durante Há bocado. este momento todo, que é o mais difícil vai ser o primeiro. Claro. E nós acreditamos piamente que é isso que vai acontecer em 2019. É neste ano que vai sair o primeiro jogo oficial em português de criadores portugueses para a comunidade. É este ano que se vai sair uma tradução, quer seja ela simplesmente amadora como com a comunidade a traduzir, ou quer seja ela profissional, com a Specos Dracónicos a chegar a Portugal e a traduzir. Eu quero e vou lutar para fazer isso. Não tenho um pingo de dúvida. E vais ter muita gente em Portugal a querer ajudar-te. Acredita em mim. Nós vamos ser, obviamente, os maiores interessados em te ajudar. Por isso, fica aqui um convite para quando chegares a Portugal e quiseres visitar Portugal, obviamente, fala connosco. Nós temos pessoas em todo lado e certamente a gente arranja maneira de estar juntos. Eu não sei qual vai ser a altura, é uma coisa que depois podes nos dizer, mas nós para outubro estamos a planear um evento grande de jogos narrativos, é o Roll Lisboa. Por enquanto ainda é só em Lisboa, quando o Joaquim quiser fazer lá para os nortes. Ele é centro. Há de chamar centro, Roll para centro. Vou fazer para Coimbra. Coimbra nem é longe daqui. É um bom ponto. É um bom hora. Mas isto quer dizer o quê? Quer dizer, se tu estiveres para cá em outubro, terás mais do que convidado para passares um bocadinho o tempo connosco e muito possivelmente teremos tempo para fazer uma tertúlia sobre estes temas picantes, agressivos, diferentes. Mas é legal. É legal, porque assim, tem muita coisa que eu realmente vou precisar de muita ajuda, mas não é pouco não, é muita ajuda. E é muito importante ter gente que pensa do mesmo jeito e está disposta a enfrentar os desafios que tem pela frente. Tipo, eu conheço os desafios que tem aqui no Brasil, eu conheço alguma coisa do que tem em Portugal, mas vocês sabem exatamente todos os problemas que precisam ser resolvidos. Eu sei pouquíssimo. Eu acredito, a gente vai sim. Eu não tenho uma data para ir, porque assim, primeiro eu tive que pegar por exemplo, meu avô, por exemplo, ele vai embora e ele não pode pegar simplesmente falar, vou entrar no avião. O velho trabalha todo dia com 93 anos, juro por Deus, o velho trabalha todo dia com 93 anos, por isso que ele tá saudável. Não é sacanagem não, ele trabalha, ele tem uma autoescola. Eu não sei como chama em Portugal, mas é um lugar que você pega a sua habilitação para poder dirigir um carro. Ele tem um centro de formação para isso aqui e ele trabalha todo dia. Isso é uma escola de condução. Condução, sim. Fosga-se, 93 anos, sim, está feio. É assim mesmo. O velho falou, tipo, pô, a gente vai estar lá em Braga, você vai ter que me colocar. Eu vou falar, eu vou comprar uma banca de jornal para vender jornal para os caras lá. Eu falei, não, vô, a gente faz uma área de comics aqui, eu coloco o senhor lá sentadinho, põe na televisão pro senhor assistir e tá tudo certo, a gente trabalha junto. Porque o velho falou, se vocês não me derem trabalho, eu vou morrer, eu não quero morrer ainda, eu preciso voltar pra minha terra. Parece muito bem. Olha, André, Joaquim, tem mais alguma questão que queiram colocar agora ao Marcelo? Tantas, mas acho que depois ficaríamos com uma pós-conversa gigantesca.
Sim, estamos a bater agora nos 30 minutos. Ok, Fica já para uma fomos. próxima vez. Porque de certeza que nós a partir de agora vamos falar muito mais vezes com o Marcelo. Até porque ele vem para o nosso território, vem para este lado do charco. Uhum. Eu até acho que este Discord vai ficar aberto. Normalmente nós fechamos os grupos, mas nós podemos manter este Discord aberto para trocarmos ideias, Marcelo. Porquê? Porque se tu realmente vens para Portugal, se tu realmente queres produzir conteúdo em português, nós já o fazemos e nós não nos importamos de estar a trabalhar contigo naquilo que tu precisares. Por isso acho que é uma ponte que, caso tu precises, caso a Speckers Arconis precise, nós estamos aqui para te ajudar, está bem? Por isso acho que nós podemos manter isto aberto, o grupo, e vai dando novidades, vamos conversando. Muito possivelmente, como o Joaquim disse, vamos abrir a possibilidade de vir novamente a um Diplomacia quando tiveres outra coisa para abrir, quando essas aventuras todas estiverem a sair e tu tiveres Oh, assim. yeah. Eu avisei. Isso será muito, muito interessante. Tá bem, Marcelo? Tranquilo. É uma coisa que eu gostaria de fazer é colocar, por exemplo, tudo isso que a gente está publicando. Eu queria usar o português aí de Portugal, tá? Eu não tenho competência para fazer isso. Eu vou ter que estudar muita coisa aí de novo. Mas eu quero trazer para o português de Portugal. Principalmente porque assim, é onde as pessoas estão comprando. Exato. E outra, as pessoas estão comprando. Eu acreditava que as pessoas nos entendiam muito melhor do que eu imaginava. Então não é assim. Então é preciso pensar nessas pessoas também. E focar nisso. Eu vou precisar de muita ajuda nisso. Porque, assim, a gente brinca, mas tem bastante diferença. Tem. Tem. Só o facto de eu estar sempre a dizer giro e ninguém compreende o que é que eu estou a dizer, que é legal. Que giro é legal. E que ilegal é tipo, está dentro da lei. Pois. Se é legal ou não. Aborrecido. É ilegal, assim. Sim, é legal. É legal. Sim. Estas drogas são legais. São. Não, são legais. Sim, são legais. Olha, Marcelo, foi um prazer ter-te por cá. Foi sim. Tudo de bom para ti e para a tua família, e força para todos. Quando vieres para Portugal, ou quando estiveres mais perto, ou quando estiveres a lançar alguma coisa, fala connosco. Yeah. Nós abrimos aqui outra vez o Diplomacia para tu vires mostrar o que tens de novo. E não desligues este grupo. Aparece de vez em quando no Discord para saber as novidades. Vou deixar o meu Discord mais aberto, porque de verdade eu não tenho o costume de usar. Eu só ligo o Discord geralmente para jogar. E eu jogo só de terça-feira, que é o único dia que eu reservei para jogar, entendeu? A gente tá testando algumas coisas no Fantasy Grounds, então assim, eu vou abrir mais um dia para mestrar, né? Então, para aprender bem o Fantasy Grounds, porque ele é bem pesado, ele é carregado. Eu adoro de coração, mas o negócio é carregado demais, é muita informação. Então, assim, eu vou começar a ter 2 dias para eu me divertir, não o dia inteiro, né? Mas vou separar 2 dias da semana para eu fazer alguma coisa com mais gente, né? Então, isso para na terça-feira. Daí eu vi as mensagens aqui, eu fiquei morrendo de vergonha, cara. Eu fiquei morrendo de vergonha. Os caras vão me matar, meu. Eles vão me matar, cara. Não, nós somos muito simpáticos e muito tranquilos. E normalmente o que a gente faz quando se despede é dar-te um abraço e um beijinho, por isso não te preocupes. Estás no nosso coração, não te preocupes, está bem? É tranquilíssimo. Olha, pessoal, então, para os patrons que nos estão a ouvir, esta foi a nossa pós-conversa. Há 2 lugares ainda disponíveis para quem quiser jogar. Contactem-nos, que pode ser que sejas tu o próximo herói da nossa campanha.